Queria agradecer ao Alexandre Inácio por ter cedido o espaço aí para a nossa audiência pública e chamar o primeiro orador, o senhor Paulo Chiadi, por favor, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu gostaria de, aproveitando que nós estamos aqui na região, uma região que eu acho que tem tudo a ver, falar, repetir, reiterar o comentário que já foi feito na primeira audiência pública e tentar discordar respeitosamente do comentário que foi feito na última audiência pública sobre a Lei 13.465, a Lei da Laje. Essa lei tem tudo a ver com essa região aqui. Nós falamos com muito orgulho, porque já foi dito, nós participamos, a ADEME participou da elaboração dessa lei. Essa lei, ela simplifica, ela facilita, sim, professor, ela facilita, ela é um avanço para as populações carentes. O fato da lei estar sendo questionada, toda lei pode ser questionada, toda e qualquer lei pode ser questionada, mas, enquanto isso, ela é uma lei, e, como tal, deve ser respeitada. Nós devemos respeitar todas as leis. Se não estamos satisfeitos, tentemos mudar as leis. Mas essa lei, na nossa visão, ela tem tudo a ver com as populações carentes, especialmente com essa região aqui. De maneira que eu entendo que, como a lei está em vigor, eu acho sim que o plano diretor deve ser adequado ao que determina a lei, que é muito recente, a lei não tem ainda 30 dias. Acho que talvez não tenha havido ainda uma leitura detalhada da lei, e quando isso acontecer, imagino que as pessoas terão uma ideia diferente da grande vantagem, da grande aplicabilidade que é essa lei. Repito, especialmente nessa região, onde esse direito de laje vai ser muito exercido, e deve realmente ser exercido por todos os que precisam. Muito obrigado. Obrigado, senhor Paulo. Por favor, a senhora Cíntia. Boa noite. Cadê? Tá bom aqui? Tá bom? Tá bom? Cadê? Érica, me dá um mapa aqui, por favor. Eu queria saber a respeito, não sei, um mapa que apareça a região norte, por favor. Acho que é o primeiro mapa. Não, um mais lá da frente, com algum detalhe que possa aparecer. Isso, está ótimo. Eu queria saber por que desculpe, eu vou por que essa área, cadê a Praça da Renascença? Essa área daqui, Rogério, que está definida como área de especial interesse hoteleiro, tá? Eu queria entender o porquê, porque, no meu ponto de vista, aquilo ali é a área do porto, e, até onde eu saiba, eu acho que não sei, eu quero saber, tem algum projeto de tirar o porto dali? Não sei, eu estou querendo saber, porque no mapa do plano diretor ele está constando como especial interesse hoteleiro. Então, eu queria entender isso. Uma outra coisa que eu queria sugerir era a área de proteção do ambiente cultural no Colégio Brasil. O Colégio Brasil é um prédio histórico da maior importância, sofreu um incêndio há pouco tempo atrás, quiçá criminoso, não sei, e eu acho que é importante que a gente pudesse preservar esse prédio. Eu acho que Niterói tem alguns
alguns monumentos, tem o do centro, a casa, aquele na Visconde de Itaboraí, que eu não me lembro o nome daquele prédio, é um prédio belíssimo, ali na Norival de Freitas, obrigada, Chiad, que é um prédio fantástico, ali perto do Jardim de São João, e aqui também tem aquele ali do outro lado da Alameda. Isso. É qual, Viana? Isso. Mas esse eu acho que está protegido pela aquela região ali do Ponto Sem Réis, mas o Colégio Brasil eu não vi. Então, eu queria sugerir que o Colégio Brasil entrasse nessa. Uma outra coisa que eu queria perguntar era a respeito, eu estava superpondo os mapas das AEs com um mapa daquele verde claro, que eu não sei o nome, porque não consigo gravar os nomes. E tem um morro na região entre a São José e a Desembargador, que tem uma comunidade que, se não me engano, se chama São José, Donazinha, Jerônimo Afonso e Jardim Alvorada. E eu queria ter certeza de que, na página 19, vocês falam em conter a ocupação irregular em área de preservação e área de risco. Eu achava que era fundamental que a gente tivesse bem a noção da importância da permanência das comunidades, tá? Porque ali há uma interseção, e eu não sei se ali é uma AES e é uma área verde clara, eu não sei o nome dela. E eu queria sair daqui com a certeza de que as comunidades terão prioridade na manutenção dos seus locais. Eu queria ouvir isso explicitamente. E uma outra coisa que me incomoda um pouco, diversas vezes tem sempre que possível, contemplando a participação da população. Eu acho que a gente tem que refletir um pouco mais o porquê que a população não participa. Porque esse sempre que possível, eu acho que não deve existir. Eu acho que a gente deve insistir sempre. Porque eu acho que, assim, a divulgação, sem dúvida nenhuma, acho que a população está de saco cheio, mas eu acho que isso nos obriga, enquanto executivo, enquanto legislativo, enquanto comunidades, enquanto ativistas que todos somos, que a gente insista nessa divulgação, numa linguagem acessível. Eu fico perguntando às pessoas que eu ainda não vi nas outras audiências, essa é a quarta, eu sou figurinha carimbada aqui, mas tem pessoas que eu, felizmente, estou vendo aqui, que eu não vi nas outras, e eu fico me perguntando o quanto que as pessoas conseguem compreender disso que foi dito, entendeu? Eu acho que, assim, a gente lá no Caminho Niemeyer, antes de você entrar nos primórdios da Fundação Getúlio Vargas, a gente falava muito de uma questão de uma linguagem acessível. E eu fico me perguntando o quanto que as pessoas que estão vindo hoje pela primeira vez conseguem depreender alguma coisa objetivamente. Até porque o plano ele não é objetivo, ele é uma série de conceitos e não tem uma coisa muito objetiva. Então, eu achava que a gente deveria tirar um pouco esse sempre que possível para a gente fazer sempre contemplar sempre a participação da população. Eu acho que, por enquanto, é isso. Era o turístico. E outra coisa, aqui fala, no artigo 16, no parágrafo 2º, essa macroárea consolidada fala no controlar o processo de adensamento e de saturação viária. Eu vindo para cá, eu estava notando aquele começo todo ali da Alameda, Rogério, o lado direito daqui da Alameda, particularmente, está, assim, absolutamente abandonado. Tem umas casas antigas maravilhosas, que eu acho que deveriam ter algum tipo de conservação daquilo, de preservação daquelas áreas, e eu fico pensando se a gente não poderia fazer ali algum tipo de ZEIS, alguma coisa, para a gente não verticalizar, para a gente não adensar de uma forma muito intensa, e de que a gente também não incentivasse mais automóveis vindos para aquele lugar, entendeu? Não, na mão de cá, no mesmo lado do horto, só que lá o começo. Da descida da ponte até
até João Brasil, talvez até a 22, não sei exatamente, mas é um pedaço que está bem degradado, e eu acho que a gente podia dar um uso interessante para aquela área, obedecendo essa questão de não aumentar muito a densidade, e vendo a saturação viária da Alameda, que é uma questão muito crítica. Obrigada, Tratina. Nada, Cíntia. Próxima oradora, Marcela. Senhora Marcela. Boa noite. Vou ser repetitivo um pouco, pegar um pouco da fala da Cíntia. A preocupação... Bom, primeiro que essa área tem uma confusão aqui em relação aos mapas que estão no plano, enfim, e os mapas que estão sendo apresentados aqui. Enfim, do que se depreende da apresentação, essa área está... essa região ela está na área de equidade e recuperação ambiental, né? E aí, partindo disso... Enfim, porque está diferente em relação aos mapas que estão anexados no plano diretor. Tem algumas preocupações, a Cíntia trouxe elas, e elas estão no próprio texto. A preocupação de que algumas áreas sejam removidas com o argumento, isso já foi colocado em outras audiências, a preocupação de que o risco, as áreas de risco e as áreas de preservação ambiental sejam utilizadas, esse argumento seja utilizado para a remoção de algumas áreas. E isso aparece na redação do artigo 18, inciso 5º, quando fala da construção de empreendimentos para dar conta de populações removidas em áreas situadas em áreas de risco de deslizamento e no interior de áreas verdes legalmente protegidas. E aí tem essa parte que a Cíntia falou, né, do sempre que possível, que, enfim, acho que não cabe, né, acho que a participação é essencial. E quando fala de urbanização e regularização fundiária, excetua as áreas de risco de preservação ambiental. Acho que merece uma explicação de que critérios e a compreensão de que isso, áreas de risco não são absolutas. Existem alguns pontos de risco que podem, inclusive, ser reduzidos com intervenções do poder público. E a mesma coisa em áreas de proteção. Você tem que, né, existe uma faixa de proteção, tem que se respeitar isso, mas a preocupação, inclusive, com quais são os seus critérios para realocar as populações que tenham que necessariamente ser removidas. Enfim, a preocupação de que elas sejam realocadas em locais próximos, enfim, botar essas preocupações. Obrigado, senhora Marcela. Senhor Lucas Alencar. Oi. Boa noite. Estou aqui representando o mandato do deputado estadual Flávio Serafini. Eu estou me acompanhando desde o começo das audiências públicas, do plano diretor, das outras fases. E não podia deixar de começar a falar sobre a questão da participação, como já foi citado algumas vezes. E começar até perguntando, assim, quem aqui é da região norte, né? Quem é morador? Quem dos presentes é morador aqui da região? Bom, ou então escutando, ou não temos praticamente ninguém de morador da região, pouquíssimos. Né, a gente tem que repensar, assim, pelo menos a metodologia de como são feitos esses espaços Não, é que quem tem interesse, eu acho que todo mundo que está participando. Morador da região, temos poucos. É opção pelas audiências regionais, foi tentar contemplar os moradores de cada canto da cidade. E como foi apresentado, né, aqui se trata de uma das regiões mais populosas da cidade. E a gente tem tido pouca participação, não de agora. Essa mesma região teve uma audiência pública cancelada na fase anterior por falta de quórum. Falta de quórum quer dizer que não tinha absolutamente nenhum morador. Então, estamos falando da região, uma das regiões mais populosas da cidade, com audiências esvaziadas. E eu não quero crer que a população está desinteressada. Acho que a população não está informada. Então, primeira coisa, a gente tem que repensar isso.
Senão, que plano é esse que a gente vai fazer? Que a população não se sente representada. E que plano é esse? Então, eu acho que a metodologia vai participar desde a comunicação, de chamamento das pessoas, mas também de apresentação. Como já foi falado, que apreensão é essa sobre o território, né? Essas coisas abstratas sobre o que são essas macroáreas. Então, a gente tem que repensar. Temos aí mais 8, 9 audiências. Vamos tentar pensar uma outra forma, por favor. Agora eu vou falar sobre os pontos específicos. A Marcela suscitou uma questão aí sobre a questão das macroáreas. Queria que o Executivo esclarecesse claramente o que a confusão que está entre os mapas apresentados e os mapas aqui e o mapa apresentado para a Câmara de Vereadores, né? Não correspondem às macroáreas. Ao meu ver, há uma troca de 2 macroáreas. Mas isso é muito grave, né? Porque o que está valendo não é o da apresentação, é o que foi para a Câmara de Vereadores, né? E aí tem que haver uma correção oficial, né? Quero que esclareçam aqui, por favor. E sobre outras questões pontuais, na última audiência eu falei um pouco sobre isso, que da dificuldade de se propor sem um efetivo diagnóstico, né? A Cíntia apresentou algumas propostas, né, de áreas que poderiam, edificações que poderiam ser tombadas, preservadas. Não foi apresentado aqui o mapa de zonas de proteção do ambiente cultural, mas eu tive o trabalho de vê-lo antes de vir para a audiência e analisá-lo. Aqui a região norte como um todo, a prefeitura apresenta muito poucas áreas de interesse cultural. Ou quero acreditar que é por um diagnóstico falho do que, de fato, o que acontece na região. E seria muito importante a participação dos moradores da região para mostrar como a Cíntia, olha só, tem uma área muito interessante culturalmente, né? Mesma coisa em relação às praças, parques, né? Assim, o que, de fato, que foi apresentado no plano diretor é simplesmente um diagnóstico que, ao meu ver, está incompleto, e o que é proposta. Porque, assim como as zonas de especial interesse social, as áreas de ambiente especial interesse cultural, ou áreas de praças e tal, a meu ver, me parece apenas um diagnóstico, né? Tem os pontinhos ali, as desistentes. Mas o que a gente propõe, né? Não tem nenhuma nova praça proposta, não tem nova edificação a ser preservada proposta, nenhuma área, nenhum outro equipamento urbano, seja de educação, saúde ou outras coisas, equipamentos e serviços propostos para essa área. Eu acho que é uma área carente de serviços, não? Então, quer saber o que está proposto para a área. A única coisa mais clara proposta para a área são os corredores viários. Mas, mesmo assim, como eu falei na Santa Bárbara, se mostram portais de integração ou terminais de integração metropolitana. E aí, quando eu perguntei sobre o que são esses, onde serão, não se sabe onde serão, são apenas pontos coloridos no mapa. A gente nem sabe onde vão ser instalados esses terminais. Ou portais de, como é que é? Eu até anotei que portais de integração municipal, são 4 ao longo da Alameda. O que significa isso? Isso, são essas dúvidas. O que é projeto, o que é diagnóstico, e vamos rever, assim, para a gente projetar e diagnosticar de fato o que essa região e os cidadãos precisam, eles precisam estar aqui. E a gente está falhando nisso. Cadê? Né? Obrigado. Ok, obrigado. Por favor, senhor Ricardo Campos, fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu sou da região aqui, tenho empreendimento nessa região, tenho terra aqui nessa região. Pretendo, com isso, enxergar essa região com a visão de desenvolvimento e crescimento. Vejo que Niterói, hoje, tem uma situação limítrofe com o mar e limítrofe com os municípios de São Gonçalo e Maricá,
e uma ocupação de 35% do seu território. 65% parece que são áreas verdes. Bacana isso para a cidade. E me orgulho também, como empreendedor da cidade, ter plantado 1.500 árvores no Morro da Boa Vista, em contrapartida ao município. Achamos isso muito legal. O meu sócio está aqui, o Rodolfo, e a gente vem pensando na cidade. É a minha primeira vez que eu venho aqui a esse tipo de participação, não tenho hábito de participar nisso. Eu quero crer que o e-mail que eu deixei eu possa receber esse material, até para que eu possa me inteirar mais disso. Imagino esse bairro como uma grande possibilidade de crescimento e desenvolvimento. Essa malha urbana viária, ela acho que tem que ser pensada em função desse estrangulamento, uma série de coisas. A cidade precisa repensar isso. A cidade precisa crescer também de outros modos, né, de aproveitamento desse espaço urbano, né, com os equipamentos, como bem colocaram aqui, de alguma forma, pedindo que obtenha isso. Como em outros países, você vê o seguinte, que a questão de bairro é muito bem equipada, com uma série de coisas. E essa região norte, ela parece que ela foi esquecida da cidade. Então, acho que a gente tem que promover essa ocupação, trazendo esses equipamentos urbanos que possa oferecer mais serviços, mais lazer, como o rapaz colocou aqui anteriormente. Então, é dessa forma que eu estou aqui, eu quero continuar participando, quero poder vir mais, estudar esse material e poder dar minha contribuição. Eu estou com pouca informação, eu não tenho muito mais coisas. Muito obrigado. Obrigado, senhor Ricardo. Senhor Jorge Martins, por favor, fazer uso da palavra. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Jorge Martins, sou professor da UFRJ, Instituto de Economia do IPUR, Planejamento Urbano Regional. Assinamos um convênio com a Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo vereador Bruno Lessa, no sentido de assistir tecnicamente essas audiências, ou seja, analisar criticamente a proposta do plano diretor, né, já fizemos esse material, já passamos para a presidência da comissão, e agora estamos acompanhando nas reuniões. Né, um trabalho totalmente independente, não estamos ligados a gabinete de ninguém, um trabalho crítico que apresentamos à Comissão de Meio Ambiente. Bom, eu anotei aqui 4 pontos que não ficaram claros para mim, mas antes, em relação à pergunta feita anteriormente, não ficou claro para mim a resposta. Quantas pessoas efetivamente moram aqui na área? Moram. Pode levantar a mão para eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 pessoas moram na área, né? Esses 9 que moram na área, vocês entenderam alguma coisa claramente do que foi proposto pela prefeitura para a área do Fonseca, para o Grande Fonseca? Ficou claro? Vocês entenderam, por exemplo, que 70% do lote que vocês ocupam, se não estiver ocupado, esse lote pode vir a ser desapropriado para a construção, né, de moradia social? Ficou claro? Não ficou, né? Um lote hoje em Niterói tem 360 metros quadrados, tamanho oficial. 70% disso significa 252 metros. Ou seja, se você mora numa casa, aqui na grande região, que essa casa não tem 252 metros quadrados, o seu lote pode vir a ser considerado área subutilizada. E aí, se em 2 anos você não construir isso, 252 metros quadrados, você pode vir a perder o seu lote. Né? Isso não ficou claro. Essa área, o Grande Fonseca, vou vendo Engenhoca, Rio Haddad, Cubango, é a área passível desse instrumento, desapropriar para remover famílias que estão em situação de risco, né, para essa área urbanizada. Bom, então, com relação aos 4 pontos que eu gostaria de abordar, primeiro é que, já falado na última reunião, audiência, o plano diretor deveria ser uma lei de efeitos concretos, mas esse aí não é. Ele é conceitual, vago, abstrato, não define, por exemplo, quais são o que se pode construir máximo na área. E tecnicamente, chama isso de índice de aproveitamento do terreno máximo. Não tem. E aí a primeira pergunta da prefeitura é: por que definiu os mínimos? Detalhe, porque sem os mínimos não se pode desapropriar. Por que definiu os mínimos e não os máximos? Né? Tendo em vista que no quadro 2 do anexo 2, só estão definidos ali os coeficientes mínimos de aproveitamento.
mas não o máximo que se pode construir. Você está na sua casa, pode levantar daqui a pouco um prédio de 24 pavimentos, mas você não está sabendo disso. Segundo ponto, qual é o déficit imobiliário real? Porque nos estudos que fundamentam o plano, ora a prefeitura fala em 7 mil, quando é consultando a base do IBGE, considerando famílias de até 3 salários mínimos. Ora, cita que é 26 mil, quando vai nos arquivos da Secretaria de Habitação e Interesse Social. Ou seja, é uma variação absurda, de 7 a 26 mil. Qual é o déficit real, não o estimativo? Por que a importância dessa pergunta? Se a prefeitura não sobe o morro, né, para contar o número de casas que deverão ser removidas, o número de famílias, se não sobe o morro para nos convencer, vai subir depois para verificar se elas estão de fato construídas, se foram removidas ou não? Terceira pergunta, por que apenas até 250 metros quadrados estão garantidos para não sofrer desapropriação? São Paulo, por exemplo, maior metrópole da América Latina, definiu 500 metros quadrados. Niterói colocou, porque ela se baseou muito no plano diretor de São Paulo, da nomenclatura, Niterói colocou 500 metros quadrados também. Depois fala mais embaixo, mas se tiver lotes contíguos, o mesmo proprietário, não tem esse limite, pode desapropriar todos. Depois, no outro artigo, falou, só estão resguardados dessa desapropriação para a instalação de habitação de interesse social áreas de até 250 metros quadrados. Então, esse é o que vale efetivamente. Então, por que 250 metros quadrados, se São Paulo botou 500, e lá a demanda por espaço habitacional é muito maior do que aqui? Ressalte-se, aliás, quem diz isso não sou eu. A própria prefeitura disse que a previsão da população é crescer, decrescer para os próximos 20 anos. Ora, se é para decrescer, né, para que índice de aproveitamento do terreno tão grande? Bom, e o último ponto é quais as alternativas que foram estudadas que pudessem justificar as escolhas feitas. Por exemplo, nós temos um plano Lerner, foi pago pelo município com dinheiro nosso, né, em 2012, e que subsidiou a licitação dos ônibus em 2012. Pois a prefeitura, esse governo, largou o projeto Lerner e apresentou uma outra proposta, que é o transoceânico e só. Tem no projeto aí do plano diretor um mero traçado, né, que já foi citado aqui, um mero traçado. Agora, esse mero traçado, ele não pode estar no plano diretor se não foi confrontado com alternativas concretas que já existem na sociedade, feita pelo governo ou por outras entidades. E isso não é porque eu estou falando, está na ABNT, que regulamenta o plano diretor, e está a exigência do Ministério da Cidade. Então, por exemplo, qual foram as alternativas estudadas no que tange a transporte, né, ao projeto não, ao traçado que ali está, nesse plano diretor, nessa proposta, e que sequer foi apresentado aqui. Quais foram, de fato, as alternativas estudadas concretamente? Obrigado. Obrigado, senhor